Visitamos a senhora K a intervalos regulares. Gostava de nossos bate-papos que geravam em torno do seu dia a dia e de suas necessidades. Foi enfraquecendo paulatinamente e durante uns 15 dias só cochilava e segurava minha mão sem falar muito. Depois disso, foi ficando cada vez mais confusa, desorientada, imaginando um quarto cheio de flores perfumadas trazidas por seu marido. Quando ficou mais lúcida, propusemos-lhe que fizesse artesanato para que o tempo passasse mais depressa. Sozinha no quarto, passou a maior parte das últimas semanas de portas fechadas, com poucas enfermeiras indo visitá-la, uma vez que não havia muito o que fazer. Justificavam esse afastamento com frases como estas: ela está muito confusa para entender e nem sei o que dizer com as ideias loucas que ela tem. Sentindo aumentar o isolamento e a solidão, muitas vezes tirava o fone do gancho só para ouvir uma voz. Foi obrigada a seguir uma dieta sem proteínas, o que a fazia sentir fome e perder muito peso. Sentava-se na cama, segurando pacotinhos de açúcar e dizia: este açúcar vai acabar me matando. E quando me sentava ao seu lado, ela dizia, segurando minha mão: suas mãos são tão quentes, espero que esteja perto de mim quando eu sentir mais frio. E deu um suspiro significativo. Ela e eu sabíamos que, a partir daquele momento, a negação não tinha mais razão de ser. Estava pronta para pensar e falar de sua morte, pedindo apenas o conforto de uma companhia e que não sentisse muita fome na fase final. Foi só o que falamos. Ficamos calados por alguns momentos e quando já ia retirar-me, fez com que eu prometesse voltar trazendo comigo uma jovem e formidável terapeuta ocupacional que a ajudasse a confeccionar uns objetos de couro para sua família, para que se lembrassem dela. A equipe hospitalar, os médicos, as enfermeiras, os assistentes sociais, os capelães, não sabem o que perdem evitando estes pacientes. Se estamos interessados no comportamento humano, nas adaptações e nas defesas de que os seres humanos lançam mão para enfrentar essas dificuldades, não existe melhor lugar para aprender. Ficando lado a lado, ouvindo, retornando mais vezes, mesmo que o paciente não tenha vontade de falar no primeiro ou no segundo encontro, logo se desenvolve um sentimento de confiança pelo fato de se encontrar aí alguém solícito, disponível e assíduo. Quando sentem que devem falar, abrem a alma e participam sua solidão, às vezes com palavras, outras com pequenos gestos e comunicações não verbais. No caso da senhora K, nunca tentamos romper sua negação, jamais a contradissemos quando nos assegurava seu bem-estar. Só a aconselhávamos a que tomasse os remédios e continuasse a dieta, se quisesse voltar ao convívio das crianças. Havia dias em que se empanturrava de comida não permitida, sofrendo 2 vezes mais nos dias seguintes. Isso era inadmissível e o dissemos francamente. Era parte da realidade que não poderíamos negar junto a ela. De certa forma, dissemos implicitamente que estava gravemente enferma. Não o dissemos explicitamente porque era óbvio que não estava em condições de aceitar a verdade naquele estágio da doença. Só muito mais tarde, depois de passar por um estado de letargia comatosa, por retraimentos extremos, por estados de confusão e desilusão com o amor e o carinho de seu marido expressos nas flores, é que criou forças para encarar a realidade de seu estado e pedir comida mais saborosa e companhia nos últimos instantes, o que certamente não viria de sua família. Rememorando este longo e significativo relacionamento, concluo que só foi possível porque a paciente sentiu que respeitávamos ao máximo o seu desejo de não aceitar a doença. Nunca quisemos julgar qualquer tipo de problema que ela levantasse. Claro que para nós era bem mais fácil, pois nos colocávamos na posição de visitantes, sem responsabilidade pelo equilíbrio de seu regime nem obrigação de estar a seu lado o dia inteiro, passando de uma experiência frustrante para outra. Continuamos a visitá-la mesmo quando se mostrava completamente fora de si, não se lembrando sequer de nossas fisionomias nem do papel profissional que desempenhávamos. Ao longo dos fatos, vejo que o trabalho persistente e contínuo do terapeuta que lidou suficientemente com seu próprio complexo de morte é que ajuda o paciente a vencer a ansiedade e o medo da morte iminente. A senhora K pediu em seus últimos dias no hospital
a presença de duas pessoas. Uma, a terapeuta com quem mal trocara algumas palavras na época, só segurando sua mão de vez em quando e demonstrando cada vez menos preocupação com comida, dor ou desconforto. A outra, a terapeuta ocupacional que a ajudara a esquecer a realidade por algum tempo, fazendo com que se sentisse uma mulher criativa e produtiva, confeccionando objetos que deixaria para sua família pequenos sinais, talvez, de imortalidade. Sirvo-me deste exemplo para mostrar que nem sempre afirmamos explicitamente que o paciente está de fato em fase terminal. Antes de mais nada, tentamos descobrir as necessidades dele. Tentamos nos certificar de suas forças, de suas fraquezas e procuramos comunicações abertas ou sutis para avaliar se um paciente quer encarar a realidade em determinado momento. Esta paciente, excepcional sob muitos aspectos, deixou bem claro desde o começo que era essencial a negação para que continuasse equilibrada. Embora no hospital muitos a considerassem uma pessoa claramente psicótica, os testes mostraram que permanecia intacto seu senso de realidade, a despeito das manifestações em contrário. Percebemos com isso que ela não podia aceitar a necessidade de sua família de vê-la morta o mais cedo possível. Era incapaz de reconhecer a proximidade de seu fim quando mal começava a curtir seus filhos, e agarrava-se desesperadamente ao apoio dado pelo curandeiro que a convencera de sua excelente saúde. Entretanto, outra parte dela estava bem consciente de sua doença. A paciente não brigava para deixar o hospital, aliás, acomodou-se muito bem lá. Cercou-se de várias coisas pessoais como se fosse viver ali por longo tempo. Nunca deixou o hospital. Aceitou também nosso regulamento. Comia o que lhe era prescrito, com algumas exceções quando exagerava. Reconheceu mais tarde que não podia viver com tantas restrições e que o sofrimento era pior do que a morte. Pode-se encarar o fato de comer excessivamente alimentos não recomendados como uma tentativa de suicídio, na medida em que teriam levado a um rápido desfecho, caso o pessoal do hospital não interviesse com tanto vigor. De certa forma, esta paciente demonstrou uma oscilação entre a negação quase total de sua doença e a tentativa contínua de provocar a própria morte. Rejeitada pela família, desconsiderada ou ignorada pelo pessoal do hospital, tornou-se figura de causar pena, cabelos em desalinho, sentada à beira da cama, desesperadamente só, discando o telefone para ouvir um ruído qualquer. Encontrou refúgio passageiro na ilusão da beleza, flores e carinho, que não podia obter na vida real. Não tendo uma formação religiosa sólida para ajudá-la a atravessar a crise, foram necessários semanas e meses de companhia, o mais das vezes silenciosa, para ajudá-la a aceitar a morte sem suicídio e sem psicose. Até nossas reações diante desta jovem mulher foram as mais diversas. No começo, havia uma descrença total. Como podia fingir ser tão saudável quando sua alimentação era cheia de restrições? Como podia continuar no hospital submetendo-se a todos aqueles testes se estava realmente certa de seu bem-estar? Logo percebemos que não podia suportar estas perguntas e continuamos tentando conhecê-la melhor, falando de coisas menos dolorosas. O fato de ser jovem e animada, de ter filhos ainda pequenos e uma família que não a amparava, muito contribuiu em nossas tentativas para ajudá-la, apesar de sua negação renitente. Deixamos que negasse o quanto fosse necessário para sua sobrevivência e ficamos à disposição durante o tempo em que esteve internada. Quando os funcionários do hospital contribuíam para isolá-la, brigávamos com eles e estabelecemos como norma que a porta ficasse aberta, só para encontrá-la fechada na visita seguinte. Depois que nos familiarizamos mais com o caráter particular da paciente, passamos a estranhá-lo menos e a encontrar sentido nas atitudes, compreendendo melhor a necessidade que as enfermeiras sentiam de evitá-la. Mas para o fim tornou-se um assunto pessoal, como um sentimento de ter em comum uma língua estrangeira com alguém incapaz de se comunicar com os outros. Não resta dúvida de que nos envolvemos profundamente com essa paciente, bem além do envolvimento normal do hospital. Analisando as razões de tal envolvimento, convém dizer que era uma expressão de nossa frustração diante da incapacidade de fazer com que a família assumisse seu papel junto a esta patética paciente.
A raiva que tínhamos talvez tenha surgido da vã expectativa de uma visita reconfortante do marido. E quem sabe a necessidade de nos querer multiplicar nessas circunstâncias talvez fosse expressão de um desejo inconsciente de que não sejamos rejeitados um dia, caso o destino nos reserve algo semelhante. Apesar de tudo, era uma mulher jovem, mãe de 2 filhos pequenos. Voltando atrás, fico a imaginar se eu não estaria um pouco preparada demais para apoiar a negação dela. Isso demonstra a necessidade de examinarmos mais de perto nossas reações no trabalho, pois elas se refletem no comportamento dos pacientes, contribuindo até para seu bem-estar ou sua piora. Estarmos propensos a olhar honestamente dentro de nós mesmos é uma contribuição para nosso crescimento e maior amadurecimento. Para tanto, não recomendo nenhum outro trabalho senão o de lidar com pacientes idosos muito doentes ou às vésperas da morte.